Imagine um físico entrando em um hangar no deserto de Nevada. Não há fanfarra, não há anúncio. Apenas um supervisor que aponta com a cabeça para uma estrutura metálica de 16 metros de diâmetro e diz: "Tome nota." O que aquele homem viu naquela noite em 1988 não era um protótipo americano, não era tecnologia russa. Era algo que nenhuma civilização humana conhecida poderia ter construído, e por mais de 30 anos o chamaram de mentiroso. Mas aqui está a parte que ninguém discute. Esse homem nunca mudou sua história, nem uma única vez. E quando, 5 décadas depois, alguém reconstruiu milímetro por milímetro o que ele descreveu, usando computadores, renders tridimensionais e física real, descobriram que havia detalhes que ele não poderia ter inventado. Detalhes que você não tem como saber sem ter estado lá. Este não é um vídeo sobre se alienígenas existem. É um vídeo sobre algo muito mais perturbador, o que acontece quando uma espécie que ainda se mata por território, religião e recursos se depara com tecnologia que pode dobrar o espaço-tempo. Bem-vindos à Toca do Coelho. O homem e a história Bob Lazar não é o tipo de pessoa que normalmente associamos a conspirações de OVNIs. Ele não precisa acreditar em ETs, ele não vende livros sobre contatos imediatos, não faz turnês de palestras. Ele dirige um Chevy Bolt 2018 e cultiva sua própria comida em uma estufa. Seu negócio real, a United Nuclear, vende suprimentos científicos. Ele é o tipo de cara que coloca um motor de foguete na traseira de um Honda só porque acha interessante. E, no entanto, ele sustenta a mesma história há mais de 30 anos, que entre dezembro de 1988 e abril de 1989, trabalhou como físico sênior em uma instalação chamada São 4, adjacente à famosa Área 51. Seu trabalho era tentar fazer a engenharia reversa de uma tecnologia de propulsão de origem não humana. Os críticos sempre apontam o mesmo. Não há registros acadêmicos verificáveis, não há funcionários do governo que confirmem, não há documentos. Mas há algo que os detratores nunca conseguem explicar satisfatoriamente, quando as câmeras dos caças da Marinha Americana capturaram vídeos em 2004 e 2015 de objetos que se movem de maneiras fisicamente impossíveis para nossa tecnologia. Esses objetos se moviam exatamente como Lazar descreveu em 1989. A barriga para baixo, na direção do vetor de movimento, rotacionando antes de acelerar, exatamente assim, 16 anos antes de os vídeos existirem. A reconstrução, a física não mente durante 5 anos e meio. O diretor Luigi Venditelli reconstruiu a São 4 em um ambiente 3D. Cada corredor, cada hangar, cada peça do reator, tudo construído a partir da descrição de Lazar. Quando ele terminou, algo inesperado veio à tona. Ao renderizar o interior da nave, um disco de 16 metros iluminado por potentes holofotes halógenos apontados para o teto. O interior continuava escuro, inexplicavelmente escuro. Tiveram que aumentar a intensidade da luz em 20 vezes o normal para conseguir enxergar algo no vídeo final. E então eles lembraram, Lazar sempre disse isso. Era muito escuro lá dentro, apesar dos holofotes industriais. Ninguém tinha levado isso a sério, parecia um detalhe relevante de alguém inventando uma história. Mas quando você constrói o ambiente real com as propriedades reais do material e a geometria real, essa escuridão emerge sozinha. Você não tem como saber disso sem construir. Você não tem como saber sem ter estado lá. O segundo detalhe é mais simples, mas igualmente revelador. Lazar sempre mencionou que, ao entrar no hangar pela primeira vez, passou a mão pelo casco da nave e viu uma bandeira americana de cabeça para baixo. Muitos críticos disseram que isso era impossível. A nave era grande demais. O ângulo estava errado para alguém da altura de Lazar. Venditelli construiu o hangar, colocou a nave em escala real, colocou a câmera a 1,78 m de altura. A bandeira era perfeitamente visível. A tecnologia do impossível à propulsão não funcionava como nenhum sistema que conhecemos. Não havia combustão, não havia gases de escape, não havia empuxo newtoniano. Havia 3 emissores na parte inferior que produziam um campo que Lazar descreve como gravitação inversa. Um campo repulsivo que empurrava a nave para cima sem transferir seu peso para o chão. Para verificar, ligaram o reator de teste. Lazar tentou tocar o emissor. Ele não conseguiu. A uns 20 centímetros de distância, algo começava a empurrar de volta. Não como um imã. Imãs escorregam quando você empurra. Aquilo simplesmente não cedia, como um muro elástico de nada. Força sem substância. Na física conhecida, a gravidade só tem força atrativa. Não existe material nem fenômeno que produza gravitação repulsiva. Isso coloca essa tecnologia fora do mapa do que sabemos. E o material da nave. Todo o exterior era feito do mesmo material, sem juntas, sem costuras, como se tivesse crescido ou sido impresso em um bloco só. Diferente de qualquer coisa que conheçamos. Quando o tubo que conectava ao reator era comprimido,
Ele não engrossava, ele simplesmente ficava menor, mantendo exatamente as mesmas dimensões. Isso viola a conservação básica do volume. A ironia do segredo, mas havia um problema fundamental. Nas 22 pessoas trabalhavam na tecnologia mais avançada já encontrada, e elas não podiam conversar entre si. Os metalúrgicos não falavam com o pessoal da propulsão. A propulsão não falava com a biologia. Cada grupo estava em seu compartimento estanque. Para fazer uma pergunta a outra equipe, você tinha que escrever uma solicitação formal, passar pelo supervisor e esperar semanas por uma resposta de 2 linhas. O resultado, décadas de estagnação total. A ironia é que a razão pela que não avançavam é a mesma razão pela qual o material era extraordinário. Lazar suspeitava que o casco e o sistema de propulsão eram uma coisa só, não como um carro, onde o motor e a carroceria são peças separadas, mas como um organismo vivo. O maior descobrimento da história da humanidade ficou pegando poeira por décadas, porque as pessoas encarregadas da segurança não entendiam como a ciência funciona. A ciência avança pela troca livre de informações, e eles mataram isso deliberadamente. O dilema moral: estamos preparados? Aqui chega a objeção que qualquer pessoa razoável deveria fazer. Isso tudo deveria ter sido liberado há décadas. O público tem o direito de saber. Mas há um contra-argumento que o próprio Lazar levanta. Em simulações de guerra com inteligência artificial, a IA usa armas nucleares 98% das vezes, não por ser malvada, mas porque identifica o objetivo mais eficiente para vencer. Se você tem tecnologia que pode dobrar o espaço-tempo, você tem um sistema de entrega de armas indetectável e instantâneo. Imagine isso nas mãos de nações com instintos territoriais de primatas. Durante 40 anos, generais e governos concordaram unanimemente: não, ainda não. Isso não é conspiração. Talvez seja a decisão coletiva mais coerente que nossas instituições já tomaram. A camada final, somos nós. Quando perguntam a Lazar o que ele acha que são os Greys, ele responde algo que fica na sua cabeça: acho que talvez sejamos nós. Não visitantes de outro sistema solar, mas nós, de outro tempo, ou de outro ramo do que estamos prestes a nos tornar. Pense bem, estamos perdendo massa muscular, nossa fertilidade está caindo, nossa dependência da tecnologia é total, e nossa biologia está mudando. Extrapole isso por 1000 anos. Você tem um ser pequeno, sem músculos, com um crânio proporcionalmente grande, que se comunica sem agressividade biológica. Não é ficção científica, é a trajetória. Talvez eles não venham para nos ensinar, talvez venham observar se chegamos lá sozinhos. Ou garantir que não nos destruamos antes de chegar. A pergunta não é se os ETs existem. A pergunta é, se a nossa espécie descobrisse amanhã como dobrar o espaço-tempo, quem deveria ter a chave? Os mesmos estados que resolvem disputas bombardeando cidades. Lazar, o homem que tocou o reator, diz que talvez o segredo tenha uma razão muito sólida. E se ele que viu a evidência conclui isso, vale a pena pensar que tipo de espécie teríamos que ser para merecer esse conhecimento. Não somos o topo da pirâmide, isso já está claro. A questão é se algum dia estaremos prontos para saber o que está acima de nós. Se este vídeo te fez pensar, inscreva-se no canal. E me deixe nos comentários uma única pergunta: que tipo de espécie você acha que mereceria essa tecnologia?